dia! Olá, meus amores! Vamos botar nossa música. Olá, bom dia! Vou começar a mandar a live aqui para algumas pessoas. Quem for entrando puder também ir convidando as amigas, as queridas, as manas, né? As mães, parceiras. Oi, tia. Oi, Lorena. Quem for entrando e puder ir... Oi, Alberto. E puder ir convidando outras mães, puder ir mandar para outras mães que vocês conhecem. Tá complicado o Mercúrio, acho que é o Mercúrio retrógrado, não sei, mas o Instagram, ele tá... o algoritmo, né, é uma coisa assim, complicada. Não tá entregando, sabe? Às vezes ele não entrega, então se você conhece uma mãe que acha que pode gostar do conteúdo e puder encaminhar, vou mandar aqui pra minha rede de mães maravilhosas. Muita gente que pode gostar, né, do conteúdo, que tem interesse. Aqui, acho que tá bom. Bom dia! Vou colocar nossa música aqui pra gente ir concentrando. E aí, gente, como é que tá a lua minguante aí pra vocês? Nossa, aqui tá bem intensa essa energia dessa lua minguante. Essa energia que tá associada à nossa fase da TPM, né? A gente fica com as emoções mais assim à flor da pele. A gente começa a se sabotar muito. A gente sente mais, né, raiva, mais tristeza, mais essa angústia. Vem muitos sentimentos e hoje a gente vai falar exatamente sobre as emoções. Então acho que vai ser uma aula muito proveitosa para todo mundo, principalmente para quem é mãe, pai, para quem lida e trabalha com criança, mas para todo mundo, né? É muito importante a gente aprender a lidar com as nossas emoções, porque todo ser humano tem emoção, né? Daqui a pouquinho a gente vai entrar no conteúdo e é muito, muito importante, né, a gente trabalhar esse lado das emoções, porque muitas vezes a gente esquece, na verdade é uma coisa que não é muito valorizada, né? A gente valoriza muito esse raciocínio lógico, esse fazer, essa ação, e a gente às vezes não se preocupa, né, com o que a gente realmente sente, né, e como lidar com tantos sentimentos e tantas emoções, né? Que às vezes a gente explode, vem uma raiva, vem um grito, e o que a gente faz com isso, né? E como que a gente ensina para as crianças o que fazer com as emoções delas? Eu acho que é aí que está o grande ponto. Então a gente vai entrar no conteúdo já já. Vou botar uma musiquinha aqui para a gente ir se conectando. Nossa musiquinha, essa é a música que eu escolhi para esse evento, para o portal. Chama Pachamama. Aproveitem.
Pachamama. Pachamama é a mãe natureza, essa energia da mãe natureza, né? A deusa. E eu acho muito linda essa música porque ela fala, eu estou indo para casa, né? Ir para casa dentro de nós mesmos. Quando a gente volta para casa, quer dizer, a gente volta a se conectar com a nossa própria verdade, com quem nós realmente somos, com as nossas emoções, com o nosso sentir. É justamente essa a ideia desse evento, né? E justamente essa a ideia do portal. O portal que a gente atravessa na maternidade. A gente realmente faz um retorno para casa quando a gente atravessa esse portal. Porque é um chamado para a gente se conectar, né? Para a gente se conectar com nós mesmos, com os nossos processos. Por isso que a maternidade ela vem com muitos, muitos desafios, porque ela vem mostrar realmente aquilo que a gente precisa trabalhar, né? Antes de entrar aqui, eu quero dar uns recados. Eu divulguei que hoje seria uma outra aula, que seria a aula Por que Gritamos Sem Querer Gritar? Que na verdade era para ser a segunda aula. Mas aí eu acabei trocando, né? Resolvi trazer primeiro as aulas das emoções, pra gente primeiro entender o que são essas emoções, o que é a raiva, o que é a tristeza, o que é a alegria, né? Vamos falar bastante dessas emoções hoje, sobre o medo. E depois que a gente entender, aí eu acabei trocando, né? E depois que eu vi que na verdade eu tinha divulgado o contrário. Mas não tem problema, eu só vou inverter o dia, a ordem dessas aulas. Então hoje a gente vai falar de emoções e amanhã a gente vai falar um pouco sobre essas nossas reações. Então, vou trazer... E aí, para quem chegar aí, para quem tá chegando, para quem assistir essa aula depois, esse aqui é um evento de lançamento do meu curso digital. Oi, Ju, bom dia! De lançamento do Amanhecer, que é um curso de inteligência emocional para mães. É um curso onde eu misturo todos os meus saberes, né, os meus estudos, as minhas vivências, o que eu vivo aqui com a minha filha. E eu trago as ferramentas que eu usei de cura, né, no meu processo, dentro do meu processo, né, de passar pela maternidade, né, por momentos conturbados de dor, de fundo do poço mesmo, de chegar no fundo do poço e conseguir me reerguer através de ferramentas, de conhecimento principalmente, né, e com essa conexão com essa conexão com o propósito e essa conexão de alma. E aí eu trago tudo isso para vocês dentro desse curso. Então esse curso começa falando um pouco sobre a conexão com os nossos ancestrais. Eu ensino bastante sobre as emoções dentro do curso. Hoje o que eu vou falar é um pedacinho do que tem lá dentro. E o curso ele é feito de aulas teóricas e também de material prático, né? Então, dentro dali, algumas aulas trazem meditações, algumas aulas trazem... Oi, Mel, bem-vinda! Algumas aulas trazem exercícios para você imprimir, fazer, alguns exercícios para você ir marcando. Oi, Thaís, bem-vinda! Então, depois a gente fala um pouco, a gente fala sobre o sagrado feminino, sobre a espiritualidade feminina, sobre a conexão com a nossa energia feminina, que é assim um conhecimento básico para a gente entender onde estamos na nossa maternidade, né? Que é justamente a falta dessa energia feminina na gente, que é o que falta para a gente conseguir ter uma maternidade mais leve. E depois que a gente trabalha o nosso feminino, a gente vai falar, eu trago vocês, na verdade, com alguns exercícios de coach, alguns exercícios práticos para entender o que é importante para você, né? O que nesse momento da sua vida você quer trabalhar, né? Focar. Então, assim, para ajudar na prática do dia a dia, sabe? Então, eu trago ferramentas para você usar no dia a dia. O me time, né? Como organizar um me time, que é um tempo para você diário, né? E como construir aos poucos a vida dos seus sonhos, né? A mulher dos seus sonhos, essa maternidade que você sonha, como ela seria? Então eu trago várias ferramentas para a gente olhar para isso, estruturar uma rotina, né? De acordo com cada uma.
Depois a gente fala sobre desenvolvimento infantil e aí eu trago assim, um apanhado de muita coisa que eu estudei sobre educação consciente, né? Então, disciplina positiva, criação com apego, ferramentas práticas para você usar, que você, né, para alternativas à punição, né? Você não precisa humilhar, gritar, botar de castigo, nem bater. Existem alternativas para isso. E é isso que eu trago para vocês. Bem-vinda, Heloísa. E aí depois a gente fala um pouco de neurociência para compreender os nossos filhos. Então, tudo isso ele vem de uma jornada, né? Que eu cumpri essa jornada de uma forma, né, conturbada, maluca, e eu mesmo fui descobrindo e estudando. E então eu trago de forma organizada e linear para vocês nesse curso. Então por isso que ele é um curso bem completo. Depois vocês vão ver os depoimentos das alunas da primeira turma. Mas assim, eu vou apresentar melhor ele para vocês no último dia. Eu vou abrir as vagas na sexta-feira, tá, desse curso. E eu tenho certeza que essa semana, essa jornada que a gente está fazendo agora do portal, vai te ajudar muito no seu processo com a sua filha, na sua maternidade, no seu dia a dia. Ontem a gente já começou a falar sobre sobre a entrada do portal, que é justamente o parto. Então a gente se reconectou com o parto, né? Eu trouxe lá no grupo do WhatsApp exercícios. E aí, muito importante, se você está aqui e não está lá no grupo do WhatsApp, é importante que você entre, tá? O link está lá na minha bio. O que tem lá nesse grupo do WhatsApp? Eu vou mandar o lembrete das aulas, tá? Não vou ficar mandando mensagem o dia inteiro, apenas o lembrete das aulas. Vou mandar no final de toda a aula os mapas mentais, que são esses mapinhas que eu faço aqui, ó, para organizar o conteúdo da aula. Esse é o dessa aula. Eu vou mandar também algumas, né? Às vezes, quando eu sentir, eu vou mandar algumas meditações. Se eu sentir que vocês, né? Se vier alguma meditação, né? Canalizada, alguma questão, eu vou mandar lá no grupo também, tá? Então é muito importante estar lá no grupo. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Eu até não tenho, mas deixei lá. Mas acho que era isso, tá bom? Que você precisa estar no grupo, que esse aqui é um evento de lançamento. E essa aula, vamos começar o conteúdo da aula, porque tá profundo, gente, tá? E tem bastante conteúdo, não quero tomar amanhã todo de vocês, mas vamos lá, vamos começar. Qual que é a principal... Quando eu comecei a estudar inteligência emocional e as emoções, e eu comecei a estudar por quê? Porque eu percebi, né, assim, depois de ter filho, a gente passa por por situações, né, na vida que muitas vezes nos tiram desse processo lógico, né, desse lugar lógico, linear que a gente enxerga. E a gente acaba se conectando com o nosso sistema límbico, que é aquele sistema de luta e fuga, né? Tem até aquela dinâmica do cérebro na palma da mão, que a gente tem aqui nosso sistema límbico, né, de luta, fuga, o córtex cerebral, e aqui na frente a gente tem o córtex cerebral, que é onde está o nosso pensar, raciocínio, né, lógico. Então, como a gente está aqui, né, nós estamos todos calmos, tranquilos, conversando, então a gente tem aqui essa parte do córtex. E quando a gente passa por uma situação de estresse, de nervoso, né, de trauma, que a gente fica muito, ou a gente acessa traumas antigos, né, a gente abre essa tampa do cérebro, que seria essa parte frontal, e lida aqui com o nosso sistema límbico, que é onde estão ali as memórias, as emoções, né? E aí vem raiva, vem medo, vem culpa, vem tristeza. Então, quando a gente abre, a gente, né, acessa esse lugar no nosso cérebro. E aí, nós e os nossos filhos também, tá? Que tem cérebros também, enfim, humanos, né? E quando E aí, o que acontece? A gente passa por essas situações ao longo da vida. E o que a gente faz quando a gente se conecta com essas emoções? É aí que tá o X da questão. Porque sentir, todo mundo vai sentir. Todo mundo, em algum momento na vida, vai sentir raiva, tristeza, medo, alegria. Todo mundo, não tem como. Bem-vinda! Então, assim, depois que a gente acessa essas emoções, o que a gente faz? É aí que está a inteligência emocional. É como a gente lida com essas emoções. E eu percebi, depois, com a Aurora ainda bebê, quando eu comecei a ficar sozinha com ela, depois que ela nasceu, eu fiquei assim 1 mês na casa da minha mãe, depois fui morar sozinha com ela.
Só que minha mãe morava perto, então assim, minha mãe ia quase sempre, minha irmã ia quase sempre, mas eu fiquei um tempo assim sozinha mesmo com ela, né? Até eu começar a trabalhar, então até uns 4 meses, e veio a pandemia também, e aí quando veio a pandemia eu acabei mudando lá pra ficar com a minha mãe, né? Porque ia ficar pra facilitar. Mas eu continuava mantendo meu apartamento lá, né? Fiquei lá com a minha mãe um tempo. Mas, ou seja, quando eu comecei a ficar sozinha com a Aurora, eu percebi que eu estava acessando muito essas emoções. E eu percebi que sozinha era um risco para ela e para mim se eu não soubesse controlar essas minhas emoções. Porque ela era um bebê, né? E um bebê e as crianças em geral, ainda muito pequenas, elas são totalmente vulneráveis às nossas ações, às nossas emoções, né? Além de sentir o que a gente sente no campo emocional, né? Na fusão emocional que a gente sabe, elas estão ali à mercê dos nossos atos, do que eu vou fazer. Então eu percebi que eu precisava aprender a controlar as minhas emoções. Eu precisava entender o que acontecia comigo, da onde vinha essa raiva que eu sentia, essa angústia, né? Porque quando a gente sente, gente, às vezes a gente sente porque a gente simplesmente quer dormir, porque eu não consegui tomar banho no dia, né? Porque a casa tá o caos, você não consegue organizar e tudo parece o caos, enfim. Existem vários gatilhos que faz com que a gente acesse esses lugares. Então eu precisei cada vez mais me conhecer melhor e ir entrando cada vez mais profundos nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nas minhas memórias de dor, né? E entendendo o que estava acontecendo aqui dentro. Porque imagina o risco que é, né, para uma criança que fica sozinha com um adulto que não tem o mínimo de inteligência emocional. Porque se esse adulto, né, e normalmente nós mães, na sociedade que a gente vive, né, em que a gente chega num ponto que a gente olha e a gente precisa dar conta de tudo, e como é difícil a gente fugir desse sistema e não dar conta de tudo, né? Porque tem a casa, porque tem a comida, porque tem a louça, porque tem a roupa e tem o trabalho fora, né? E mais uma criança que exige atenção 24 horas por dia, e sim, ela precisa dessa atenção. É básico, é essencial para ela. Ela precisa do teu amor, da tua atenção, do teu acolhimento. Então, como conciliar tudo? Né? Primeiro de tudo, é inteligência emocional. É entender como eu vou lidar com as minhas emoções. Isso é o básico. Então eu percebi, e aí eu comecei a perceber e estudar que quando nós somos crianças, nós não aprendemos a lidar. Na verdade, ao longo da nossa vida, ninguém ensina a lidar com as emoções. Né? Você aprende a fazer Bhaskara, você aprende a fazer um cálculo de química super complexo e complicado. Ou seja, essa parte literal, essa parte lógica, essa parte linguística e linear, a gente aprende muito bem desde criança, desde pequenos. Né? A gente aprende a contar, 1, 2, 3, né? A gente aprende o alfabeto. Oi, Bruno, bem-vindo. A gente aprende Júlia. Então, assim, a gente aprende essa parte, né? E, ou seja, que é o desenvolver do nosso lado esquerdo do cérebro, que é esse lado linear. Vocês estão ao contrário aqui, né? Mas, enfim, esse lado esquerdo do cérebro, que é esse lado linear, a gente aprende o tempo todo. Né? A gente, desde a escola, a gente começa a aprender tudo. Agora, e a lidar com as emoções? Né? Que é justamente essa parte não verbal, que é essa parte holística, compreensão das emoções dos outros também, o contato visual, né? O movimento corporal, tudo isso faz parte do nosso lado direito. E o nosso lado direito a gente não aprende, sabe? As pessoas não ensinam, a gente não se fala sobre isso. E aí quando a gente chega na vida adulta, a compreensão que a gente tem, na verdade ali, toda a infância e adolescência, a gente vai entendendo, e muitas pesquisas científicas indicam isso, né? De que crianças que têm pouca inteligência emocional, ou seja, que têm pais que não ensinam, né? Que não são preparadores emocionais, elas têm muito mais chance de se envolver com drogas, com sexualidade precoce, né? De engravidar precocemente,
elas vão muito mal na escola, tem relações ruins com professores e colegas. E aí esse adulto vai crescendo e a gente vê, e eu não sei vocês, mas quando eu cheguei na minha vida profissional, o que mais me barrava, e depois, porque a gente depois que para pensar, começa a entender, né, que as dificuldades que a gente tem, oi Suzana, bem-vinda, as dificuldades que a gente tem são justamente as emocionais. É quando o chefe fala alguma coisa que você não gosta e você acha que foi com você e você se sente mal e acha que seu trabalho tá uma merda. É quando você fica esperando um elogio e você não recebe o elogio, você passa a noite toda trabalhando achando que vai todo mundo achar lindo e ninguém, né, te elogia. É quando, sabe, assim, são essas partes emocionais. É um problema que você tem com um colega de trabalho, é um chefe que você não se dá bem, fofocas, questões dentro da empresa, né, dentro da sua rotina de trabalho. Então esse lado emocional, às vezes é o que mais pega, sabe? Às vezes o medo de se expor, às vezes a falta de você não acreditar em você mesmo, no seu potencial, aí você vai lá e não quer se expor, né? Não quer assumir um cargo de liderança, ou você assume um cargo de liderança, mas você não sabe lidar com a equipe, com as picuinhas entre a equipe. Enfim, gente, esse lado emocional a gente não trabalha e é exatamente o que pega. Tá fazendo sentido pra vocês? Alguém aí caiu alguma ficha? Vai conversando comigo pra eu não achar que eu tô aqui sozinha. Então fala pra mim assim, como que você percebe isso, né? Se você sente que tem essa inteligência emocional, se você já passou por alguma situação dessa em que você não sabia como fazer com as emoções, né? Como lidar com as emoções das outras pessoas e o que fazer com as outras pessoas. Me conta aí quem tiver por aí, pra saber se tá fazendo sentido. Então, primeira parte, né? Primeira coisa é a gente perceber que realmente a gente não tá conectado com essas nossas emoções, né? E isso vem, né? Mais uma vez, ontem a gente falou um pouco sobre isso, dessa construção ai, que bom, tá? Dessa construção de um mundo, sim, fez sentido. Obrigada, gente. Que bom. Então, isso vem, ontem a gente falou um pouco disso, mas exatamente dessa construção, né, de um mundo em que o foco é só o literal, o foco é só o agir, o fazer, o planejamento, né, o agir para fora. Dinheiro é tempo, a gente está sempre com pressa porque a gente está sempre atrasado, né? Porque a gente quer fazer mais do que o tempo permite para poder ganhar mais e ter mais e ser mais e se expor mais e crescer mais. Só que isso, né, todas essas características de ir para fora são características do masculino. E a gente vem sempre exaltando essas características do masculino e minimizando as características do feminino, né? Então, quando a gente era criança e a gente ouvia frases do tipo: "Ah, menina, engole o choro". Quem aí ouviu engole o choro? Vou te dar motivo para apanhar. Quero ver você chorar, vou te dar motivo para chorar, né? Quero ver você chorar agora que eu vou te dar motivo. Quem ouviu, se chorar, como é que é? Se chorar vai apanhar. Quem ouviu assim, quando a gente chorava, ficava triste, né? E quando a criança cai, machuca e dói, e aí a gente, em vez de acolher e falar: "Filho, tá tudo bem", a gente vai lá e fala: não doeu nada, já passou, vem cá, filho, deixa eu te mostrar outra coisa. Porque a gente, né, parece que tem uma aversão ao choro da criança, ao sentimento da criança, à tristeza da criança. E por quê? Justamente porque a gente não sabe o que fazer com essas emoções. A gente não sabe o que fazer com o choro da criança, da tristeza dela. Porque a gente não teve ninguém que acolheu o nosso choro quando a gente precisou. Tem até um experimento dentro dos experimentos que tem da teoria do apego, que eles fizeram com uma macaca que é justamente assim, ela cresceu, né, isolada, e aí ela não teve contato com outros macacos. E aí quando ela tem um filho, ela só amamentava, deixava de lado.
amamentava, deixava de lado. E depois que ela vê uns vídeos, né, assiste uma macaca dando carinho, dando amor, aí ela começa a fazer carinho, a tirar piolho do neném dela, e aí ela começa a acolher. Porque, gente, se a gente não recebeu esse acolhimento, esse amor, a gente não sabe dar. A gente só sabe dar se a gente passar por um processo de transformação, que é justamente esse portal que a gente é convidada na maternidade. Então a gente é convidada a olhar para as nossas emoções, para o nosso sentir. O Bruno, faz muito sentido. Às vezes que eu fico que eu fui liderado por mulheres acolhedoras no trabalho, sempre consegui trabalhar muito bem. Mas quando tive que lidar com figuras autoritárias foi bem complicado. Exatamente. E isso pode ter muita relação também com os seus pais, com o seu processo, né? Porque figuras autoritárias te colocam né? Te causam esse incômodo, né? Então é muito... E é exatamente muito isso, né? Mulheres, que é o feminino, têm, né, essa habilidade de lidar com as emoções de forma mais natural. Porque essa energia feminina, apesar de muitas vezes a gente reprimir ela é o que predomina em nós, né? E aqui não tô falando tô falando de energia, tá? Não tô falando de gênero, enfim, tô falando de energia. O que predomina é a energia feminina. E quando a gente tá nesse feminino, né, que não quer sentir, que começa a oprimir as emoções, é quando a gente começa a se sentir exausta, porque a gente está reprimindo algo que é natural em nós. E a gente está sempre buscando ser algo que não somos, que é ser esse masculino, esse que está para fora, esse que está, né, sempre querendo fazer na ação e não para sentir. Porque o natural, né, o nosso natural é, antes de agir, de planejar, sentir, observar como o meu corpo sente, como eu sinto esse processo todo, né? Então, exatamente. E aí, quando a gente vai lidar, né, com chefes que são autoritários ou não, e como que isso movimenta as nossas emoções? E isso, com certeza, vai influenciar no seu trabalho, no que você faz, na sua produtividade, porque a gente tem essa ilusão, e eu via muito isso no corporativo. Oi, Rafa, bem-vinda. Eu via muito isso no corporativo, de que a gente vai conseguir ser uma pessoa no trabalho, a gente vai usar uma máscara, e essa máscara a gente não sente, né? A gente não precisa lidar com as emoções. Oi, amada. E a gente é outra pessoa, né? Quando sai do trabalho, a gente, se eu for sentir, lá eu não vou sentir, não posso mostrar que eu sinto, não posso mostrar raiva, não posso mostrar medo, não posso mostrar amor, paixão, carinho. E quando a gente sai, aqui, né, em casa eu viro, sei lá, uma fera. Chego em casa e viro uma fera com o marido, com os filhos, né? Por quê? Gente, porque nós não somos duas pessoas. Nós não estamos desconectados, né? Nós somos holísticos, nós somos integrais. A gente precisa aprender a lidar com esses dois lados do cérebro. E é exatamente isso que é importante a gente fazer com os nossos filhos. A gente ensinar para eles, desde pequenos, que eles a integrar esses dois lados, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. A integrar esse cérebro e conseguir pensar e agir, né? E conseguir sentir e agir e planejar, e conseguir lidar com as emoções e também ter responsabilidade, né? Não é isso que a gente quer para os nossos filhos? E isso é prosperidade, isso é prosperar na vida, você ser um ser humano com um cérebro inteiro. E é isso que a gente precisa trazer para os nossos filhos, e é isso que eu ensino e que eu quero ensinar para vocês. Porque se a gente não tem inteligência emocional, se a gente não sabe como lidar com as nossas emoções, a gente não consegue passar para os nossos filhos, entende? É uma coisa muito óbvia, né? Porque se a gente não sabe que raiva é um sentimento natural e importante, nosso filho vai sentir raiva e a gente vai agir da mesma forma que agiam com a gente quando na nossa infância. Nosso filho, a gente sentia raiva e a gente era punido, a gente era deixado de castigo. Bem-vinda, Cris. A gente era humilhado, aí a gente ficava com raiva e nossa mãe gritava com a gente, ficava com mais raiva ainda. Então, assim, isso é um ciclo,
né? Um ciclo que nunca se encerra, bom dia, se a gente não, em um momento, não para pensar, peraí, por que eu sinto raiva? Quais as formas que eu posso usar para minimizar a minha raiva, né? Para tranquilizar a minha raiva? Ou o que essa raiva está querendo me mostrar? E a gente vai chegar lá já que eu quero falar o que cada um desses sentimentos vem para nos mostrar. Né? Porque tudo existe um porquê, gente. Nada está sobrando no universo, né? Nada está por acaso ali. Se a raiva existe, se a gente sente raiva, ela tem algo para nos mostrar, tá? Então, Então é exatamente isso. Todas essas frases que a gente ouvia quando a gente era criança nos afastam do nosso sentir. Então, se a gente fala, engole o choro, não pode ficar triste, né? Ou então se a gente vê uma criança chorando e a gente quer distrair, tirar ela daquele sentimento e mostrar outra coisa. O que acontece com essa criança? Primeiro, ela vai entender que a raiva que ela sentiu tá errada, né? Tipo assim, se ela sente raiva e ela apanha, né, por sentir raiva, ou ela fica de castigo por sentir raiva, ou ela é humilhada por sentir raiva, ou a mãe dela grita porque ela sente raiva, ela vai entender que a raiva é uma coisa errada, que o que ela está sentindo é errado, que algo natural do corpo dela não é aceito na sociedade. Então ela começa a se reprimir. Aí a gente começa a massacrar a autoestima dessa criança, que é a base para tudo na nossa vida. Se a gente não tem autoestima, se a gente não enxerga o nosso valor único, porque todo ser humano tem um valor único e essencial. Se a gente não enxerga o nosso valor, a gente se apaga. A gente vai apagando a nossa luz, a gente vai apagando a nossa essência. E aí a gente vai cada vez mais usando máscaras e máscaras e máscaras para cobrir, né? Para poder ser aceito. Porque todo ser humano quer isso. A gente quer ser aceito e importante. E se algo que eu sinto não é aceito, eu vou reprimir. Eu vou parar de sentir. Mas as emoções não funcionam assim. E aí que está a grande sacada, né? A grande virada de chave. As emoções são feitas para ser sentidas. Porque quando elas não são sentidas, elas vão sendo guardadas ali naquele inconsciente. Guardadas. Lembra do sistema límbico aqui? E elas vão sendo colocadas ali. E aí, em momentos mais inoportunos, em momentos em que você não consegue se controlar, elas vão sair, né? E dependendo da dimensão e do tempo, de tudo que você está guardando nesse baú aí fechado, o momento que elas saem podem trazer grandes consequências, né? E pode realmente fugir do seu controle. E aí a gente vê o mundo que a gente está vivendo, né? A gente vê um mundo em que um cara chega com uma arma na escola e atira em todo mundo. A gente vê um mundo em que a diretora da escola abandona os bebês no banheiro para chorar, porque ela não consegue lidar com aquilo. A gente vive num mundo, né, de mortes, de homicídios e que as prisões estão sempre lotadas. Não falo nem no mundo, né, mas pelo menos num país em que as prisões estão sempre lotadas, em que os índices de violência estão altíssimos. E tudo isso, gente, tem relação com a educação que a gente vem recebendo, com a educação que a gente dá para os nossos filhos. E principalmente com a falta de amor. Com a falta de amor que a gente oferece para as crianças. Sabe, assim, acho que principalmente o que falta é oferecer esse amor. Porque o amor, ele vem com tanta coisa, assim, ele vem com atenção, ele vem com foco, com presença. Bem-vinda, Sueli. Tudo bem? E esse foco e essa presença é o que falta para essas crianças, né? E por quê? Porque nós não estamos preparados para ter foco e presença. Nós já chegamos também num mundo em que nós não fomos vistos, em que a gente sempre foi redirecionado, né, do que a gente quer ser, do que nós somos, sobre o que sentimos. Então, assim, você vê como é uma coisa que é um ciclo e que tudo vai fazendo sentido? E que a partir do momento que a gente começa a mudar o que está lá na raiz, que é justamente esse olhar para a criança,
a gente começa a construir novos seres humanos e novos adultos. Só que pra gente, e aí é que tá. E é por isso que o meu trabalho não é para as crianças, né? Por isso que a minha missão, né, o meu trabalho aqui, o meu conteúdo não é para as crianças, é para o adulto. Porque eu entendi que para mudar a realidade das crianças, eu preciso mexer no adulto. Eu preciso trabalhar com esse adulto. Eu preciso abrir os olhos desse adulto que trabalha com as crianças, que lida com as crianças. E principalmente o adulto principal, que dá a base que essa criança precisa, ali, desde a gravidez até os primeiros anos de vida, os primeiros meses, é a mãe. É a mãe, gente. E olha a importância que nós temos para a sociedade. Olha a importância que tem a gente saber lidar com nós mesmos, com as nossas emoções, com a nossa história. Olha a importância que tem isso. Olha como... E aí muita gente vai falar... E é óbvio, né? Que o pai tem importância também. A avó tem importância também. As pessoas que convivem com essa criança. Mas acontece, gente, que a mãe é a cuidadora principal ali no primeiro momento, né? E óbvio, né? Tem crianças que não têm mães. E aí a gente já tá falando de casos extremos. Mas, enfim, a mãe... ou esse cuidador principal, né? Muitas vezes dentro de um casal, por exemplo, homossexual, algum deles ali vai fazer essa representação dessa mãe, que é esse cuidador que está o tempo todo, né? Que idealmente está lá o tempo todo disponível para dar esse amor, né? Para liberar essa ocitocina. Porque e aí tudo que essa criança vai aprender, ela vai aprender com base no comportamento do adulto, né? E principalmente desse adulto principal. E o que esse adulto faz quando ele sente raiva, medo e tristeza? Essa criança vai aprender a fazer do jeito que esse adulto faz. Tá? Então, minha filha grita muito quando tá com raiva, não aguento, ela chora. O que você faz quando você sente raiva? Né? Porque nós adultos também damos birra, também damos chilique. Né? Então, é isso que a gente precisa observar. E aí, entrando mais um pouquinho dentro de uma parte que eu acho, assim, a gente já tá vendo aqui como que as emoções são importantes. Agora, a gente poderia, né, e eu vou trazer aqui um pouco da pontinha do que um pouquinho mais, né, da importância das emoções. Quando a gente vai estudar um pouco de física quântica, a gente entende, né, e ontem eu falei um pouco sobre isso, tá? Eu não vou repetir os detalhes não, mas a gente entende que tudo é vibração, né, que tudo é frequência. E que as nossas emoções são frequências, acho que eu falei isso ontem. Então, as nossas emoções, elas são justamente ondas eletromagnéticas, né? E que saem, né, principalmente aqui do nosso quarto chakra, né? Daqui do cardíaco. E o nosso coração, ele tem o campo eletromagnético do nosso coração. Ele é 5.000 vezes maior do que o campo eletromagnético do nosso cérebro. Então, o nosso poder de sentir, ele é como se fosse isso, assim, o nosso poder de sentir é 5.000 vezes maior do que o nosso poder de pensamento lógico, né, de imaginar. E aí, quando a gente vai estudar um pouco de cocriação da realidade, né, que é justamente você pensar e criar coisas, a gente começa a entender que a gente sentir é muito mais forte. Então, quando você quer muito uma coisa e você começa a sentir como se você já tivesse essa coisa, né, a emoção, o prazer, e aí você começa a visualizar os detalhes, mas principalmente... Porque sabe quando é aquela coisa que as pessoas falam, pensa positivo que vai dar certo. Pensar positivo vai dar certo, mas não é só isso. Sentir é muito mais forte. Então, assim, olha só o poder que tem o que a gente sente. A gente não consegue controlar os nossos pensamentos, mas a gente consegue... a gente não consegue controlar
a quantidade de, né, a quantidade de informações da nossa mente, assim, a gente está o tempo todo pensando, né, nossa mente está o tempo todo trabalhando, mas a gente consegue controlar a qualidade desses pensamentos, e esses pensamentos é o que vão gerar emoção. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está sempre pensando no negativo, né, meu filho vai cair, vai machucar, vai cortar, vai tropeçar e vai quebrar o braço. Se você está sempre nesse pensamento, né, de medo, você está vibrando medo. E aí, como o nosso corpo é um campo eletromagnético, né, que ele funciona assim, ele vai, essa onda vai e ela volta. Então, tudo que você emana, você volta para você. Bem-vinda, Laurinha, tudo bem? Né? E é exatamente assim que é a nossa energia, nosso campo eletromagnético. A gente emana e a gente recebe de volta. Então, se você está emanando, né, quais são as emoções que você tem ao longo do seu dia? Aí eu queria que você pensasse aí, quais são as emoções que você mais sente? Você mais sente gratidão, alegria, bem-estar? Ou você mais sente medo, raiva, ódio, repressão, tristeza? Né? Esses sentimentos, essas emoções estão definindo a sua vida. Estão definindo o que você está recebendo de volta. Né? Quanto mais gratidão, quanto mais alegria, mais a gente recebe alegria, mais a gente recebe gratidão. Então, gente, olha, e aí, tá vendo como cada vez a gente entende como é mais profundo os estudos das emoções e a inteligência emocional vai se tornando cada vez mais importante e mais essencial? Eu quero mostrar para vocês aqui uma escala, chama Escala de Emoções do Dr. Hawkins. Quem aí já viu essa escala? Ela é bem conhecida, bem famosa. No meu curso eu dou uma aula mais completa sobre ela, mas aqui eu quero só para vocês terem uma ideia. Olha aqui. Esses números aqui do lado são frequência, tá? Eles são medida em hertz, tá? A frequência dessas ondas eletromagnéticas. E a gente vê que as emoções que têm a frequência mais baixa são vergonha, culpa. Então, gente, a culpa materna que toda mãe sente. Você entende? Então, se a gente ficar em uma maternidade inconsciente, bem-vinda, Ju. Se a gente vive uma maternidade inconsciente, se a gente não está atenta ao que a gente está sentindo, a gente vai sempre estar vibrando ali, nessas emoções mais baixas. Nós, né? Ou nossa, que você falou. Mas é muito isso, né? Então, a gente sempre vai estar vibrando nessas emoções mais baixas. De tristeza, ali, de medo, né? Onde você está nessa escala? Se eu fosse te perguntar, alguém consegue me dizer? Em que cor você está ali nessa escala? E aí, quando a gente vai aumentando essa vibração, a gente vai passando ali para coragem, para boa vontade, né? Tem a neutralidade ali também, onde você não está sentindo muito nada, né? Mas o que é você construir uma vida alegre, né? E dentro da sua responsabilidade como mãe, trazer uma vida boa, alegre, feliz para o teu filho, né? Viver num ambiente de alegria, ou seja, de vibrações altas, de frequência alta. Isso é amor, alegria, paz. E aí quando a gente chega lá mais para os 700, para os 1000 Hz, já é iluminação, né? Acho que até tinha aqui Buda, acho que eu tenho aqui. Buda, vibração de Buda é 1000 Hz. Sabe? Já é iluminação, aí são os mestres ascensionados, que já estão ali em outras dimensões. Mas nós aqui, né, pensa assim, ao longo do seu dia, o que você sente? Em qual dessas cores, desses números está ali a sua vibração mais marcante, né? O que você mais vibra? Eu vou tirar aqui agora. Agora para tirar, né? Aqui, parar, pronto. Então, gente, só para vocês terem uma ideia assim da importância dessas emoções, tá? Alguém consegue me dizer aí? Teve clareza sobre as emoções, sobre o que sentiu, sobre o que sente? Me digam aí como que chega essa informação. Vocês já conheciam? Alguém já conhecia essa escala? Ela é bem, bem famosa, mas quando eu descobri
Mudou aqui muito, porque eu comecei a pensar. E não é, gente, assim. E não é. É muito importante. Não é que você tem que estar o tempo todo, eu tenho que estar alegre, tenho que estar alegre, tenho que estar... Não, é justamente isso. Nós somos... vivemos em ciclos, gente. O ser humano vive em ciclos, nós mulheres principalmente. A gente vai ter, né? E quando a gente está ali na TPM, a gente está ali, às vezes, na tristeza, na angústia, mas é tão importante a gente se recolher nesses sentimentos também. E aí agora eu vou falar um pouco mais para vocês sobre esses sentimentos, para a gente entender e compreender e aumentar os sentimentos também de bons, de alegria, de bem-estar. Porque se a gente não tivesse esses momentos, a gente nem saberia o que é alegria. Né? E olha como nós temos uma variação de sentimentos que a gente pode ciclar. Mas o que é importante quando a gente... E aí, vamos entrar nessa questão das emoções. Alguém fala pra mim... se tá fazendo sentido, se gostou de saber da escala de Hawkins. Depois, quem quiser pesquisar mais, tem muito conteúdo bacana sobre essa escala, tá? Vão me falando aí o que vocês estão sentindo. E aí, tem uma classificação que a gente chama raiva, tristeza, medo e alegria são as emoções primárias. Né? Quais são o que são essas emoções primárias? Elas são reações instintivas de sobrevivência do nosso corpo. Ou seja, elas são nossas amigas. Elas existem para nos dizer que tem algo errado, né? No caso da alegria, não. Tá tudo bem. Mas quando a gente sente tristeza, quando a gente sente raiva, ela quer dizer que tem algo que está ultrapassando os nossos limites. A raiva fala muito sobre limites. Deixa eu pegar aqui umas informações para vocês. Então, a raiva fala sobre território. Então, quando você sente raiva, né, por exemplo, do teu filho, ele está ali ultrapassando os seus limites de cansaço, né, de autocuidado, de bem-estar. Então quer dizer que você está sendo ali invadida, né? E não somos invadidas, né? É o natural mesmo, porque é o que eles precisam. Bem-vinda, Adriele. Então, assim, é o que eles precisam. Então, né? Só que como que a gente pode conciliar o que eles precisam com o que a gente precisa, com as nossas necessidades também, né? Com o nosso bem-estar. Então, a gente precisa pensar sobre isso, e organizar a nossa vida, a nossa rotina. Porque se a gente estiver sempre com os limites sendo ultrapassados e a gente deixar esses limites sendo ultrapassados, o nosso corpo vai manifestar em forma de raiva, né? Porque a gente está sendo ali ultrapassado. Então esse é um conhecimento muito importante, né? Então é um alerta de invasão. E aí, quando a gente... vou passar para os outros sentimentos, depois eu falo isso. Então assim, a tristeza... elas nos levam a olhar para dentro, para introspecção. Então, por exemplo, quando é aquela história de lamber as feridas, né? Quando um lobo, um cachorro se machuca, eles ficam lá lambendo as feridas, né? Que é parar um pouco e olhar e sentir, né? E é tão importante, gente, a gente sentir tristeza, a gente viver um luto, e a gente não sabe fazer isso. Eu vejo aqui ano passado, minha avó faleceu, e como é difícil, pra mim mesmo, né? Pra mim, como eu não sei viver isso, eu não sei lidar com essa tristeza. E eu vejo as pessoas ao redor também não sabendo lidar, sabe? Não tem um momento, óbvio, né? O velório e tudo, mas é um momento de parar e pensar e sentir tristeza e observar o que o corpo está dizendo. E muitas vezes a gente nem se depara com, a gente nem para pra isso, a gente já quer resolver as burocracias, né? Porque são milhares de coisas para resolver, e enterro, e enfim, e herança, e cartório, e aquele tanto de coisa. Mas, e a gente, né? A gente tá sempre nesse automático. E é isso que eu quero dizer, e eu tenho certeza que vocês reconhecem isso em algum momento da vida de vocês.
sabe? Assim, de estar no automático e não conseguir parar para sentir essa tristeza, né? Então, chorar e colocar a dor para fora, isso é muito importante, né? E deixar os nossos filhos, gente, chorarem, deixar os nossos filhos sentirem, dar um tempo para eles entenderem o que eles estão sentindo. Faz todo sentido isso da raiva, é algo que às vezes eu sinto e me culpava, mas olhar para a raiva como um sinal é transformador. Exatamente, Thaís. E é uma coisa que eu tenho percebido muito aqui, tipo assim, quando eu consigo olhar e falar, cara, sim, eu tô com raiva. Tô com raiva porque eu não tenho tempo para isso, para aquilo, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para dedicar pro meu negócio, porque eu preciso... E aí, eu entendendo isso, isso vai ficando cada vez mais leve, sabe? Porque é isso que a raiva... E esses sentimentos primários, todas essas emoções primárias, elas têm esse objetivo. Medo, tristeza, raiva, alegria. A serem passageiros. Eles vêm, né? Trazem essa informação, chama você para olhar os seus limites, chama você para olhar para dentro, né? Para se acolher um pouco. A tristeza tem muito isso da gente se sentir vulnerável, né? E é isso que serve, pra gente olhar um pouco. Agora depois a gente precisa deixar elas passarem. Porque o que é ruim? É quando a gente se apega à raiva. E aí vira aquela mágoa. Sabe aquela mágoa que você não consegue deixar de uma pessoa? E aí, gente, você vai estar sempre nessa vibração desse campo da raiva. E esse campo impede você de acessar vibrações mais altas, de alegria, de amor, de bem-estar. Querendo ou não, essa raiva sempre vai estar ali te barrando, essa mágoa que você sente. Né? Uma tristeza profunda que chega a uma depressão, ou seja, quando a tristeza, né, o objetivo dessas emoções primárias é serem passageiras. E quando elas não são passageiras e ficam, aí que está o problema. Então, uma raiva vira mágoa, uma tristeza vira uma depressão, um medo vira uma fobia, né? E o medo, qual que é a função do medo? É te dar um alerta. É você chegar lá na beira do precipício e falar, opa, aqui não, porque teu corpo paralisa, né? Libera ali os hormônios de adrenalina e você paralisa. E esse é o objetivo do medo, é falar, opa, aqui não, né? E agora, quando esse medo fica e aí te impede de fazer as coisas, vira uma fobia. Quando esse medo, quando você fica sustentando aquele medo das coisas, sabe? De assumir uma nova posição, de se arriscar num novo processo. E às vezes a gente fica segurando aquele medo vai travando. E o medo, gente, que a gente adquire lá na nossa infância, né? Quando a gente entende que quando a gente fizer errado a gente vai ser punido, esse medo de errar, a gente vai carregando esse medo de errar. A gente carrega esse medo ao longo da nossa vida, né? E esse medo que a gente tinha lá na infância de apanhar. Ai, porque se eu fizer errado eu vou apanhar. Se eu fizer errado eu vou ficar de castigo sozinha, eu não quero ficar sozinha. Se eu fizer errado minha mãe vai gritar comigo. E aí a gente tem esse medo na vida adulta. E é esse medo que trava, gente. É um medo de sentir tristeza, é um medo de entrar num relacionamento e se magoar. A gente tem medo de sentir, a gente tem medo de arriscar, sabe? Gente, só que como que a gente aprende se a gente não erra? A gente não chega a lugar nenhum se a gente não faz, se a gente não toma decisão, se a gente não vai pra frente. Então, olha como tem tanta coisa nessa nossa educação que a gente precisa revisar. A gente precisa aprender a sentir. A gente precisa aprender a errar, a aprender com os nossos erros. Porque, se tem uma coisa que os adultos têm, né? A maioria dos adultos é medo de errar. E nós mulheres, principalmente. Porque nós fomos reprimidos. Nós fomos punidos, nós temos medo de sermos punidos, de não sermos. E por que é o medo de ser punido? Porque é o medo de não ser aceito, de não ser importante. Esse é o nosso medo. E quando a gente fala de uma educação respeitosa, e lá na última aula dessa semana eu vou falar mais para vocês sobre isso,
A gente fala de uma educação em que a criança, ela não precisa ter medo de não ser aceita. A gente vai falar para ela, filha, você sempre vai ser aceita. A gente vai falar, né? A gente vai demonstrar, na verdade, todo o envolvimento da educação consciente é isso. É você manter essa autoestima da criança intacta e falar para ela, olha, tá tudo bem ser você mesma. Tá tudo bem errar. Se você errar, a gente vai pensar numa solução juntas. E aí você vai ensinar teu filho a pensar. A pensar. Né? Então você tá ensinando para ele que ele pode sentir. E você vai ensinar ele a desenvolver raciocínio lógico também. Para trazer solução para os problemas, para os erros. E não ensinar teu filho que tudo que ele fizer ele vai ser punido e que ele tá errado e que tá tudo errado. Né? E, gente, isso é tão assim, é porque é um olhar que a gente tem para as crianças de que elas precisam estar sendo o tempo todo controladas. De que elas precisam estar sendo o tempo todo podadas. Né? Cara, é isso que é a grande mudança. Só que tá vendo como essa mudança parte da gente? Parte de olhar para os meus sentimentos? Eu falei aí da função da raiva, da tristeza, do medo. Vou falar um pouco sobre a alegria agora. Alegria é essa emoção de entusiasmo, de movimento para fora, de bem-estar. Né? Então, é muito importante. O que é o negativo da alegria? Quando ela quer ficar tempo demais e impede que as outras emoções cheguem. Então, que a gente quer... Sabe aquela coisa de, eu tenho que estar sempre alegre, que eu falei, né? Das escalas. E a gente não deixa as outras emoções virem. E a gente não... Né? Por exemplo, você tá nessa... Né? E aí o medo não vem e você não se ativa para alguma situação que é perigosa, né? Então aí que estaria o problema, a questão negativa da alegria. Mas todas essas emoções, elas têm esse objetivo de ser para autopreservação, né? Essas emoções primárias. E quando a gente fala de emoções secundárias? Emoções secundárias, elas são exatamente essas máscaras, que é o que a gente chama também dos sentimentos, né? É quando a gente... tipo assim, a gente precisa usar máscaras, né, às vezes na vida. E é natural que isso aconteça. Que a gente, né, precisa chegar no trabalho e ser de uma forma, em outro lugar a gente é de outra forma, e a gente vai sendo influenciado pelo ambiente que a gente vive. E às vezes a gente precisa mascarar essas emoções de alguma forma, né, uma tristeza. E as emoções secundárias seria mais ou menos isso. Quando a gente não consegue reconhecer as nossas emoções primárias e dar lugar para elas. Quando a gente não consegue reconhecer a tristeza, a raiva, a gente coloca máscaras nessas emoções. Né? Então, um exemplo muito clássico para nós, mães, é quando a gente sente culpa por sentir raiva, por exemplo. A culpa é uma emoção primária, é uma emoção secundária, que ela vem ali para tampar a emoção primária. Então, a gente sente culpa por sentir raiva. A gente sente, às vezes, ciúme. O que é um ciúme de uma pessoa, de um relacionamento, de um parceiro? Ciúme é justamente o medo de perder, né? O medo de ficar só. E quando a gente entende o que está por trás dessas emoções secundárias, e aí que está, gente, a grande sacada dessa aula. Vamos lá, presta atenção. Esse que eu preciso que vocês saiam dessa aula tendo um pouco de consciência disso. Quando a gente consegue reconhecer que o que está por trás dessa emoção secundária, então o que está por trás da culpa que eu sinto, e às vezes não é fácil a gente reconhecer, mas aí a gente faz essas perguntas, a gente vai se explorando, a gente vai se buscando, né? Porque aí a gente começa a olhar para o inconsciente. Às vezes a gente observa os sonhos, a gente às vezes num processo de escrita criativa vem as respostas, né? Intuições, sentir, dentro da terapia, né? Todas essas formas de terapia, né? Tanto terapia psicanálise e tal, mas terapias holísticas também, a gente consegue acessar esse inconsciente dessas emoções, né? Da constelação familiar, né? Que é a minha base. Então, a gente às vezes constela uma emoção para descobrir de onde ela vem. E aí que está a girada de chave. Quando a gente descobre de onde vem a emoção, a gente traz do inconsciente para o consciente,
a gente limpa. Porque é para isso que ela serve. Se a raiva existe para te mostrar que estão ultrapassando os seus limites, ou que você está ultrapassando os seus próprios limites, e aí você pega e cobre a raiva. Aí você sente culpa, né? Eu sinto culpa por sentir raiva do meu filho, eu sinto culpa por sentir raiva do meu marido, do meu trabalho, eu sinto culpa por esse sentimento que às vezes você não consegue nem dar nome do que é. Aí você descobre que por trás dessa culpa tem a raiva, e aí você já entendeu que existe um limite que você precisa estabelecer. Aí você estabelece o limite. Aí pronto, a raiva não precisa mais vir. A culpa não precisa mais vir. Olha só. Olha como que é fantástico isso. Esse autoconhecimento. A gente se observar. E isso tem sido muito clareador, assim, dentro dos meus processos aqui com a Aurora, sabe? Quando eu consigo entender que, cara, eu tô com raiva e é genuíno sentir raiva e é natural sentir raiva, né? É justo e todo um ser humano sente, tá tudo bem. E o que eu preciso mudar na minha rotina, na minha vida, né? O que não tá mais sustentável? O que tá insustentável que eu preciso alterar, né? Que esse sentimento está me trazendo. Né? O que esse ciúme, por exemplo, né? Uma pessoa que é muito ciumenta é justamente um medo de ficar sozinha, um medo de perder, porque tem medo de não ser aceita, de não ser amada. E da onde vem esse medo de não ser aceita, de não ser amada? Como é que foi tua infância? Como você foi acolhida pela tua mãe, pelos seus pais, pela tua família? Né? Como que foram te dizendo que você estava errada, que você não valia a pena? Sabe quando a gente generaliza, assim, fala pra criança, você não é boa nisso, você é preguiçosa. E aí aquela criança, ela começa a absorver aquela característica pra ela e às vezes leva pra vida toda, assim. Eu absorvi pra mim que eu não era criativa. Que eu não era capaz de, desenhar, de fazer as coisas. Isso não é pra mim. Eu aprendi que eu não era criativa. E ao longo da minha vida eu fui entendendo que eu não era criativa. Até que eu entendi que sim, que eu sou criativa, que todos nós somos criativos, né? E que a minha criatividade, ela pode ser expressa de várias formas. Bem-vinda, Ana! Então, gente, entender essa questão das emoções secundárias e emoções primárias é uma girada de chave muito grande pra gente. É muito, muito intenso a gente reconhecer o que existe por trás. Porque, como eu disse, nada é por acaso, né? O que você sente não é por acaso. Então, e a importância de acolher. Porque se a gente não... E é justamente isso, se a gente não acolhe a raiva... Bom dia! Se a gente não acolhe a raiva, a gente... vai virar mágoa, vai virando aquela coisa e a gente vai mascarando com culpa, com mágoa, com ressentimento, com irritação, com nervoso, né? Outras coisas que vão surgindo a partir desse sentimento. E, né, outra coisa, vergonha de sentir medo. Às vezes, né, quando a gente... E olha como que tudo isso tem relação com a nossa infância, com a forma com que nós fomos ensinados ou desensinados a lidar com as nossas emoções. Bem-vinda, Manu, acho que é a Manu, né? Então, assim, olha como tudo tem a ver com a nossa infância. Vergonha de sentir medo, gente. O que teus pais diziam pra você quando você tinha medo? Medo do lobo? Medo do lobo, gente, a Aurora aqui tá morrendo de medo desse lobo. Do lobo da Chapeuzinho Vermelho. Ou medo de múmia, medo de monstro, medo de bruxa. O que seus pais diziam? Ah, menino, coisa besta, vai dormir. Para com isso, não tem bicho aqui não. Né? O que acontecia? Você se sentia com vergonha às vezes. Ou seus amiguinhos te zoavam, seus primos faziam bullying, né? Brincava de uma forma que você se sentia ali com vergonha. E aí, sempre que você sentir medo, e aí é muito interessante isso, porque o nosso cérebro, ele associa essas emoções, tá? Aí sempre que você sentir medo, vem a vergonha. Sempre que você sentir raiva, vem a culpa. Sempre que você sentir medo de ficar sozinha, vem o ciúme.
sabe? A nossa mente, ela vai associando essas emoções. Porque é um tipo de memória, né? Em que uma coisa se associa à outra. Sabe? Uma lembrança se associa a outra, por exemplo. Tipo, sempre que você saía da aula da escola, seu pai te dava um algodão doce. Aí sempre que você comer o algodão doce, você vai lembrar da época que você saía da escola. Sabe? Uma coisa vai se associando à outra. Então, esse sentimento, sempre que você sentir raiva, vai vir a culpa. Então, olha, isso é muita inteligência emocional, gente. A gente entender a emoção que está por trás do sentimento. Né? E aí a gente vai entender que a gente precisa ensinar os nossos filhos a lidarem com as emoções deles de uma forma diferente com que a gente foi ensinado. A gente precisa ensinar para os nossos filhos que é bom sentir medo, sim. Que ele pode sentir medo. Bem-vinda, Fernanda. Sabe? Esses dias eu tava com a minha priminha e ela tava... E aí elas gostam de subir na árvore lá na roça, né? E aí eu sempre fico brincando com elas, adoram. Inclusive é uma loucura, porque elas querem que eu segure e ajude 5 garotas ao mesmo tempo a subir na árvore. Aí eu já fico assim, né? Já vem aquele raiva, sei lá. E aí, aí eu tava ajudando ela e aí ela pegou e foi subindo e ela falou, eu tô com medo. Eu falei, que bom que você tá sentindo medo. Imagina se você não tivesse medo. Você ia sair subindo até o último galho da árvore e com certeza ia cair, ia machucar. Então, o teu corpo tá te dizendo, através do medo, que aqui é arriscado e perigoso, que você precisa tomar cuidado, que a partir de certo lugar você não vai, porque o medo vai aumentando, né? Ela vai subindo na árvore e o medo vai aumentando. Então, assim, é isso. Olha que importante ensinar isso, né? Então, né, a gente poderia dizer, que medo que é, menina? Desce daí, nem brinca aí, sai daí. Né? Medo é besteira, sei lá, o que os adultos falam para as crianças nessas horas. Né, o que a gente ouvia na nossa infância. Vai dormir logo, né? Medo é besteira. Porque os adultos sempre querem atender as necessidades deles, né? Eles querem ali sair logo, deixar as crianças então a gente sempre fala uma coisa assim rápida para poder sair daquele espaço. Então, gente, é uma mudança de olhar muito profunda mesmo, né? Então é isso. O que eu tinha de conteúdo para hoje era isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, querem que repita alguma parte, eu tô aqui. Ainda temos um tempinho, tá? Muito obrigada por vocês que entraram. Se vocês gostaram do conteúdo, me falem, mandem mensagem lá, me digam o que vocês acharam dessa aula. Eu sei que é muito... Eu tenho que trazer, assim, bastante coisa, né, pra vocês, assim, pra realmente causar uma mudança, uma transformação, trazer algumas giradas de chave. Então, me digam aí o que vocês estão achando, o que vocês acharam. E se tá fazendo sentido... E se vocês gostaram, né, manda essa live, manda aí o evento para outras mães, outras pessoas se vocês se interessam, tá bem? Possivelmente eu vou deixar essa live lá no grupo, vou deixar lá no grupo o acesso para vocês até amanhã de manhã. Até amanhã, que é a nossa outra aula, tá? Então, o que a gente está fazendo nesse evento? A gente está atravessando esse portal juntas, tá? Um portal da maternidade. A gente está atravessando esse portal da autoconsciência, né? Do auto-observar. E a partir desse portal a gente vai chegar num lugar onde essa maternidade e essa existência como mães nesse mundo, como cuidadoras, como criadoras, como educadoras, né? Porque as mães são educadoras, se torne mais eficiente, mais leve, mais próspero, né? Com o objetivo de transformar mesmo, não só a sua vida, mas a vida do teu filho e a vida das crianças que estão chegando, né? Dessas crianças futuras aí.
E é isso, amadas. E me digam aí, quem ainda for ficando, quem ainda tá por aí, o que acharam. Tá? Então eu devo deixar o link lá. Quem perdeu alguma parte, assiste aí até amanhã, para amanhã a gente continuar nossa aula. E amanhã a gente vai falar sobre por que a gente grita quando a gente não quer gritar. Também é conteúdo profundo, também é conteúdo válido, tá? Igual esse conteúdo que eu trouxe aqui. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre esses nossos padrões ancestrais, né? Do que vem no nosso DNA que a gente acaba reproduzindo, sem querer, né? E eu vou até contar um caso aqui que aconteceu ontem pra vocês. Eu ia contar hoje, mas acho que amanhã vai fazer mais sentido. Que vem, né? Às vezes vem esse grito e a gente não sabe nem de onde que vem. Vem um comportamento que a gente não sabe nem quem que fez, o que tá acontecendo. E que começa com essa falta de conhecimento emocional, de inteligência emocional, né? E o que fazer também. O que a gente pode fazer quando a gente sente raiva? Né? Quais são as nossas opções? O que a gente vai ensinar para os nossos filhos? Como eles podem fazer? Achei super importante, como é bom entendermos nossas emoções e poder ensinar os pequenos a acolher tudo que sentimos e nos entender. Obrigada, Mari. Obrigada, Thaís. Que bom que você gostou. Fico feliz que tenha feito sentido. Espero que traga aí um pouquinho mais de paz, de tranquilidade para vocês. E é isso, amada. Então amanhã, amadas, a gente vai se aprofundar um pouquinho nesse conhecimento das nossas emoções ainda. Oi, tia! Que bom que você ficou por aí. É isso. Um beijo pra vocês. Até amanhã. E a gente se vê lá no grupo. Muito importante. O que eu vou botar hoje de caderno de prática lá no grupo? É um questionário. É um questionário que vai te mostrar como você está lidando com a sua raiva. Deixa eu ver, não sei se eu boto isso hoje. Acho que eu vou mandar hoje, já tá pronto? Eu vou mandar logo hoje. É um questionário de como você lida com a sua raiva, tá? E aí lá vão ter várias perguntas, você vai responder e no final você vai fazer um cálculo e você vai entender se você tem inteligência emocional com relação à sua raiva. Se você sabe o que o seu corpo sente, se você sabe como você age. Gente, e é muito revelador esse questionário, porque eu fiz esse questionário e eu me surpreendi como eu não sabia como que eu lidava com a minha raiva, o que meu corpo sente, o que acontece, sabe? Meu resultado foi super baixíssimo, assim, quando eu fiz, porque eu não tinha, porque na verdade eu não queria assumir a raiva, sabe? A gente sempre acha que sentir raiva é coisa ruim, né? E que pra eu ser uma pessoa boa, aceita, bonita, inteligente, eu não sinto raiva. Quem sente raiva é gente chata, gente, né? Sei lá, e aí a gente vai sempre reprimindo. E eu percebi que, cara, como eu reprimia a minha raiva. E depois que eu comecei a entender, eu fiquei muito mais leve, assim, nesse sentido de, tudo bem, é raiva mesmo, sabe? E vai passar. E o que eu posso mudar? Né? Amanhã eu vou acordar e vou fazer outra coisa diferente, porque você não precisa ficar nessa raiva, né? Você não precisa, você pode tomar decisões diferentes. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Oi, Yumi, bem-vinda. A aula vai ficar lá no grupo, então, tá, gente? Até amanhã. Então, pra quem perdeu, pra quem chegou no finalzinho, ainda dá tempo de pegar. Antes eu tava apagando as lives, mas aí foram muitos pedidos, assim, porque realmente o horário não é todo mundo que pode assistir, né? É o horário que eu posso aqui, porque é o horário que a Aurora tá na creche, tá na escolinha. Mas, então eu resolvi deixar pelo menos um dia aí, dá tempo de vocês assistirem hoje, pra pegar a aula amanhã, tá bom? Mas é muito legal, né? Vocês que estão ao vivo, é muito importante, principalmente porque tem as perguntas, tem a interação, e eu preciso muito disso para sentir a energia de vocês. Eu preciso sentir o que vocês estão precisando. Ouvir mais, qual conhecimento eu vou me aprofundar mais, né? Os exemplos que eu vou trazer. Isso vem muito desse campo que aí vocês emanam e que eu sinto e que a gente vai trocando aqui, tá? Então é muito, muito bom. Essa presença ao vivo é essencial. Um beijo, lindas! A gente se fala então aí essa semana, estamos juntinhas, tá? Qualquer coisa que quiserem, estou aqui à disposição no direct, lá no grupo também. Um beijo!